Fala pessoal, tudo bem? Me diz uma coisa, você já chegou ao final de um dia cheio de tarefas e mesmo assim, na hora de dormir, foi dormir com aquela sensação de que não tinha feito nada de importante? Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a maioria das pessoas não sabe diferenciar o que é manter a vida funcionando de realmente mudar a vida de nível. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a separar essas duas coisas e colocar sua energia no que realmente vai transformar a sua realidade. Vamos aprender a não confundir movimento com progresso? Vamos lá, vem comigo. Eu sou Marcelo Guimarães, você está no canal Triple Mind e vamos ver até onde esse conhecimento pode te levar. Vamos começar, como é de praxe, vamos lá para a nossa apresentação. Eu queria começar aqui mostrando uma coisa que eu acho que é importante a gente ter noção e ter ciência. O nosso cérebro é o órgão do nosso corpo que mais consome energia. Então a gente tem aqui sempre uma necessidade do cérebro priorizar aquelas atividades que vão gastar menos energia. É uma questão de sobrevivência, né? Quanto menos energia eu gasto naqueles momentos que era de escassez, mais tempo eu vou durar, mais tempo eu vou viver. Então o seu cérebro está preparado para ficar numa função de menos energia. Por isso que é muito mais fácil ficar zapeando lá um Instagram do que você pegar um livro para ler. Você vai precisar de mais energia. E como a prioridade dele é guardar energia, gastar menos energia, ele vai fazer com que você fique lá inerte, né? Naquele aparelhozinho, só rolando a tela, sem fazer esforço algum. Veja como é que isso é importante. O nosso cérebro, ele gasta energia, e vamos saber como é que ele gasta essa energia. Se você está desempenhando as tarefas operacionais normais, sei lá, está lá abrindo uma porta, tomando banho, assistindo a televisão, fazendo nada, você está gastando cerca de 15 watts. Isso é suficiente se a gente for comparar com aquelas caixinhas Bluetooth. Então você está lá simplesmente assistindo a televisão sem fazer nada, só assistindo uma série, você está lá no nível de energia de 15 watts, gastando uma caixinha de som JBL para manter ele funcionando, né? Veja como é que as coisas vão se alterando na medida que você vai aumentando o seu gasto energético e vai aumentando o seu nível de atividade. Quando você está aprendendo algo novo, você sai de 15 watts e seu cérebro vai para uma operação gastando 60 watts de energia. Só para você ter uma ideia de comparação, isso é você estar utilizando um notebook no nível leve. Ali, operando na internet, dando uma lida nos seus words e tal. Isso é você aprendendo algo novo. Quer ver como é difícil você produzir algo novo? Quando você está produzindo, criando um novo raciocínio, pensando em algo complexo, o seu cérebro sai de 15 watts sem fazer nada, somente passivamente recebendo informação lá, só uma sériezinha zapeando no seu Instagram, e vai para um consumo de 120 watts. Sabe a que isso corresponde? A um notebook gamer, você jogando lá freneticamente, utilizando várias placas, placa de vídeo, placa de som, ativamente. O seu cérebro está fervendo, está trabalhando muito, gastando muita energia. Então a prioridade dele, se ele tiver que optar entre uma tarefa simples ou uma tarefa complexa que exija raciocínio, criar algo novo, ele vai optar por fazer aquela tarefa mais simples. Por isso, quando você coloca na lista de tarefas lá, lavar a louça e fazer uma pós-graduação, sua pós-graduação ele vai ficar descendo naquela lista e você nunca vai realizar. Porque seu cérebro ele vai priorizar consumir menos energia. Então ele vai lavar a louça, vai varrer a casa, vai assistir televisão, vai marcar um médico e nunca vai tocar naquela tarefa mais complexa, porque ele vai gastar muito mais energia. Quer ver? Sabe como é que funciona? A gente no dia a dia vai colocando lá para a gente fazer nossa lista de tarefas. E aí disseram para você, ó, coloque sua lista de tarefas lá e vá ticando, né? Às vezes a sensação boa de você cortar um compromisso é tão grande que você vai procurando aqueles que são mais rápidos de se fazer, né? Não se preocupando se isso aí vai trazer para você um benefício ou algo que não interfere. Se vai trazer uma transformação na sua vida ou não. Então simplesmente você vai lá riscando tarefas e aí vai achando que você está em movimento e por estar em movimento você está progredindo. Quer ver? Eu fiz aqui uma separação. Uma lista de tarefas do dia a dia, pode acontecer com qualquer pessoa isso daí, e eu quero que a gente separe, para a gente ter a primeira noção do que é que são tarefas e do que é que são projetos. Veja, empiricamente a gente sabe o que é uma tarefa e o que é um projeto. A gente vai chegar à conclusão disso. Então, por exemplo, nessa lista de tarefas aí eu tenho lá, marcar médico, levar filho ao dentista, falar com amigos sobre o Pix, ler o livro Segredo da Mente Milionária, fazer uma pós-graduação, trabalhar minha carteira de previdência, deixar o carro para lavar, comprar pão. Várias tarefas que podem estar na sua lista de tarefas do seu dia a dia. Só para a gente ter noção de você diferenciar uma coisa da outra, eu vou querer aqui separar o que é que a gente acha empiricamente, da nossa vivência, nosso dia a dia, o que é uma tarefa e o que é um projeto.
Veja que a gente vai chegar a uma conclusão bem interessante e ela vai ser muito importante lá no final. Por exemplo, marcar um médico. Eu coloco marcar médico no bloco de tarefas ou no bloco de projetos. Marcar médico, ela é uma tarefa. Você quer ver por quê? Para você marcar um médico, você simplesmente pega o telefone, liga, marcou. Concorda comigo? Então, é uma ação simples. Você não precisa gastar muito tempo para realizá-las. Ou, se você for gastar algum tempo, você não precisa de uma sequência de tarefas para poder cumpri-la. Você consegue fazer isso de uma forma imediata, apenas executando um movimento, que é ligar para a atendente lá para marcar o seu médico. Beleza? Quer ver outra coisa? Próximo item da lista, levar filho ao dentista. Levar filho ao dentista, eu posso colocar ele no bloco de tarefas ou no bloco de projetos. Será que levar o filho ao dentista é algo tão complexo que eu preciso estabelecer um projeto para fazer isso? Eu acho que não. Levar o filho ao dentista, você pegar o guri, botar no carro e sair para o dentista. Ele vai estar também colocado na lista de tarefas. Veja que a gente está filtrando aqui e a gente vai chegar daqui a pouco a uma conclusão que ele é importante para você definir o seu próximo passo na hora que você for fazer uma lista de tarefas, beleza? Falar com um amigo sobre o Pix. Novamente, quantos atos eu preciso fazer para falar com um amigo sobre o Pix? Simplesmente eu posso pegar, tá aqui do meu lado e dizer, velho, passe o Pix, então me dê seu Pix para poder transferir o dinheiro. Isso me exige apenas um ato. É o ato de você falar sobre o Pix. Novamente, precisou de um ato, eu vou colocar essa ação lá no meu bloco de tarefas, beleza? Falar com um amigo sobre o Pix, ele é uma tarefa. Agora veja lá, ler o livro Segredo da Mente Milionária, ou ler qualquer livro, ou fazer qualquer ação que seja um pouco mais duradoura. Veja que ler um livro, às vezes, você pega o livro e em uma sentada só você lê. Mas muitas vezes, na minha realidade atual, eu não consigo sentar e ler o livro de uma vez só. Eu preciso estabelecer, para essa leitura, alguns atos onde eu vou ter que ter um horário fixo ou um horário variável, mas que eu consiga ler uma quantidade de páginas por dia e durante essa constância, mantendo esse ritmo de leitura, eu chegue ao final do livro. Então, para eu executar essa tarefa, ler um livro, eu preciso de vários passos. Não apenas um passo, pegar e fazer como uma inteligência artificial, colocar o arquivo lá e simplesmente você está com o livro lido. Não, você precisa executar isso passo a passo, dia a dia. 10 páginas, 20 páginas, 5 páginas, de acordo com o seu tempo e com a sua disponibilidade. Então veja que para finalizar, ler um livro, eu preciso de vários momentos. Isso não vai ser uma tarefa. Então, para mim, isso a gente vai ter que colocar na lista de projetos. Então, para fazer um projeto, o que é que eu vou fazer? Várias tarefas até a conclusão desse evento, beleza? Quer ver outra coisa? Fazer uma pós-graduação. Ninguém faz uma pós-graduação, por mais rápida que seja, em apenas uma ação. É necessário que você procure o curso, se matricule no curso, assista às aulas, faça a prova, 1, 2, 3, 6, um ano de pós-graduação. E aí você conclui a sua ação, que é fazer esse curso, dessa pós-graduação. Então, para fazer a pós-graduação, eu preciso de mais do que uma ação. E por precisar de mais de uma tarefa, de mais de uma ação, eu vou colocar fazer uma pós-graduação na lista de projetos, beleza? Trabalhar minha carteira de prévio. Por que eu coloquei isso daí? Além de dar aula, eu também sou bancário, né? Eu trabalho num banco com investimentos. Então, para trabalhar minha carteira de prévio, eu não consigo fazer isso num ato só. Simplesmente baixar minha lista lá em Excel e jogar e está tudo resolvido. Não. Eu preciso filtrar a base de clientes, ligar para esses clientes, marcar reuniões, fazer as reuniões e daí concluir esse ciclo que me leva a fazer uma previdência. É algo que depende de várias ações, de várias tarefas. Então, simplesmente com um telefonema ou com um download de arquivo, eu não vou conseguir resolver isso tudo. Eu preciso de vários momentos para chegar a essa finalização. E por precisar de vários momentos, trabalhar minha carteira de previdência, eu vou colocá-la lá na lista de projetos. Beleza? Para a gente finalizar, faltam duas tarefinhas aí. Deixar o carro para lavar e comprar pão. Deixar o carro para lavar é uma tarefa. Chego lá no posto, deixo o carro, acabou. Está lavando o carro lá. Então isso é uma tarefa. Apenas uma ação. Se foi uma ação, ela é tarefa. Comprar pão, mesma coisa. Você vai lá na padaria, compra o pão, vai estar na sua lista de tarefas. Por que eu fiz questão de fazer essa distinção entre tarefas e projetos? Porque quando você chega e você organiza uma lista de tarefas, aquela to-do list, e aí você vai executar, se na mesma lista tiver ler um livro e comprar pão,
o seu cérebro ele vai procurar gastar menos energia e ele vai executar comprar pão. Ler o livro vai ficar em última instância. Então você não vai conseguir finalizar aquele projeto porque existe um projeto gigante próximo de uma ação simples. Então toda vez que uma ação simples estiver próximo de um projeto gigante e você não separar esse projeto gigante em partes, como a gente falou lá na lei do reducionismo, na tarefa de borda, você vai acabar procrastinando, deixando esse projeto de lado e executando apenas as ações simples. Quando esse projeto se tornar urgente, quando ele começar a gritar, aí você vai pensar em resolver. Mas enquanto isso não acontecer, você vai deixando de lado. E aí passa uma semana, um mês, um ano, uma década, e você não realiza aquele projeto que você está arquivado já faz muito tempo. É isso que a gente tem que ter claro em mente. Tarefas e projetos, eles têm que andar de forma separada. E você precisa ter um sistema muito coeso, muito eficiente para que você consiga enxergar o que é um e o que é outro. Porque na hora de você colocar numa lista de tarefas, você não pode misturar as duas coisas. Se você misturar as duas coisas, você vai cair no rito da procrastinação e não vai finalizar os grandes projetos. Pode ficar tranquilo que comprar pão você vai comprar. Que colocar o carro para lavar, você vai lavar. Agora, ler um livro, fazer uma pós-graduação, vai deixar sempre a desejar porque você vai deixando para trás. Você vai achar que isso daí vai gastar muita energia. E no intuito de economizar a energia do corpo, o seu cérebro vai dar prioridade às atividades simples. Beleza? Vamos lá. E aqui a gente entra na parte que eu acho mais importante, porque a gente vai entrar efetivamente no sistema que vai trazer para você confiança e segurança na hora de você destinar os seus projetos, as suas tarefas, os seus compromissos dentro de um sistema coeso e hermeticamente fechado. Por que eu digo que é hermeticamente fechado? Porque a gente vai começar com uma definição. E aí, na definição desse sistema, só existem esses 4 tipos de coisas, esses 4 eventos que tudo na sua vida vai girar em torno desses 4 eventos. Então a gente tem que ter certeza do que é que a gente está definindo para que a gente possa direcionar cada um em seu nível de prioridade e em seu lugar correto. Aqui a gente começa efetivamente a criar um sistema de gestão de tempo, uma gestão da sua vida, né? Então, para mim, no sistema que eu desenvolvi, a gente possui 4 tipos de eventos. E são eles: tarefas, a gente já viu um pouco sobre o que é tarefas, né? É aquela ação única, né? Os projetos, né? Os compromissos e os eventos, tá certo? A partir de agora, tudo que a gente tratar, ele tem que estar colocado entre tarefas, projetos, compromissos e eventos. É o TPCE. É um sistema simples, onde tudo que você for marcar na sua vida, ele tem que estar enquadrado ou em tarefas, ou em projetos, ou em compromissos, ou em eventos. E a partir daqui a gente vai trabalhar com definição. O que é uma tarefa? Tarefa, pessoal, é tudo aquilo que você consegue concluir com apenas um movimento. É aquilo que a gente estava vendo anteriormente. É comprar pão, é fazer um telefonema, é levar o filho ao dentista. Então, tudo que você conseguir concluir com um movimento vai ser chamado de tarefa, beleza? E o que é um projeto? Um projeto, também como a gente já viu naquela listinha lá, a gente simplesmente dividindo, ela é uma sequência de várias tarefas. Todos os projetos, por mais importante ou por menos importante que ele seja, ele vai ser uma sequência de várias tarefas, beleza? E aí a gente vai aprender a diferenciar uma coisa da outra para que a gente coloque cada um no seu local correto. O que é um compromisso? Compromisso é uma responsabilidade assumida. E cada palavra nessa frase tem uma importância significativa. Quando eu falo que é uma responsabilidade assumida, é que significa que o compromisso é único e ele tem esse grau de elevação na sua prioridade que ele eleva aquela tarefa a um termo de responsabilidade. E é uma responsabilidade que você assumiu. Então, se você assumiu, ela tem um caráter mais importante ainda. Então, compromisso, ele é uma responsabilidade assumida. Você trouxe para você o compromisso, e aí esse compromisso ele tem que ter um grau diferenciado na sua escala de prioridades, beleza? E o que é um evento? Um evento, ele é um acontecimento que não gera responsabilidade. Vê aí que você tem uma balança, o que é uma tarefa e o que é um projeto. Você tem uma balança onde a gente tenta ali fazer um equilíbrio. E na parte de baixo a gente tem uma outra balança, que é o compromisso e o evento. O compromisso, ele tem um peso da responsabilidade. Já o evento é um acontecimento que ele não gera responsabilidade, beleza? Essas 4 coisas são importantes porque o nosso sistema lá na frente vai depender dessas definições e por depender dessas definições a gente vai colocar em locais
separados e próprios de cada um. Vamos começar aqui vendo primeiro o que é tarefa e quais são os tipos de tarefas que a gente possui. Lembrando lá, tarefa é tudo aquilo que eu consigo realizar com apenas uma ação. E eu tenho dois tipos de tarefas: a tarefa de manutenção e a tarefa de transformação. O grande problema que reside quando você chega ao final do dia e você acha que você não fez nada de importante é porque você ficou concentrando a sua atenção toda nas tarefas de manutenção. O que é uma tarefa de manutenção? A tarefa de manutenção ela vai prevenir uma dor. Ou seja, dá um exemplo aqui. Por exemplo, você colocar gasolina no carro. É uma tarefa de transformação ou é uma tarefa de manutenção? Eu vou definir o que é uma tarefa de transformação só para a gente poder fazer um comparativo aqui. Uma tarefa de transformação, ela produz, ela gera ganho para você. Veja, você colocar gasolina no carro, ela vai produzir um ganho para você ou ela vai prevenir uma dor? Se eu não colocar a gasolina no carro, é a consequência. O carro vai faltar gasolina, vai ficar parado, vai me gerar uma dor. Então, colocar gasolina no carro era uma tarefa de manutenção. Ela previne uma dor. Você ir ao médico. Ir ao médico é uma tarefa de manutenção. Você comprar pão, você comprar comida, você fazer o almoço, é uma tarefa de manutenção. Porque se você não realizar alguma dessas atividades, logo, logo a dor vai aparecer. E na tarefa de transformação, ela é uma tarefa que produz ganho. Ela gera um resultado que visa mudar você de um nível para o outro na sua vida. E o que é que isso significa? Se a gente for trazer para o nosso dia a dia, toda tarefa de manutenção, uma tarefa de prevenção de dor, se você deixa de fazer, o resultado é quase que imediato. A dor vai lhe perseguir, a dor vai atrás de você. Já na tarefa de produção de ganho, na tarefa de transformação, se você não fizer, a dor não é imediata. Você não tem uma consequência naquele momento. Quer ver um exemplo? Se você não ler um livro hoje, você vai ter uma consequência imediata por não ter esse livro. Se você deixa de ler, ele não vai te gerar uma dor imediata. Pode ser que você não tenha um ganho, mas a dor você não vai ter. Agora, se você deixa de se alimentar, a dor vem logo na sequência. Então, aquela tarefa que você estava fazendo é uma tarefa de manutenção. Às vezes, a gente fica preso nas tarefas de manutenção e não dá margem às tarefas de transformação. E por você não dar margem à tarefa de transformação, você chega ao final do dia cansado, tendo feito muitas atividades, muitas tarefas, mas não tendo percebido que fez algo de importante. E o que é que eu quero que a gente grave aqui nesse primeiro momento? É que as tarefas, elas podem ser de prevenção de dor ou de produção de ganho. Tarefas de manutenção ou tarefas de transformação. E eu vou tratar cada uma dessas tarefas de forma diferente uma da outra. Por exemplo, no meu sistema de gestão de tempo, de gestão de vida, eu vou ter que dar peso à tarefa de manutenção da seguinte forma. Toda tarefa de manutenção é necessário que ela tenha data. E ela é necessário também que tenha prioridade. Então, quando você definir uma tarefa de manutenção, você vai ter que dizer quando e se ela é de baixa prioridade, média prioridade ou alta prioridade. Quer ver uma coisa? Por exemplo, eu tenho que comprar um terno. Eu tenho que comprar um terno para um casamento que vai acontecer no final desse mês. Eu estou sabendo desse compromisso há 6 meses. Vê se não é diferente. Qual é a prioridade que eu tenho de comprar um terno para um evento que vai acontecer daqui a 6 meses, hoje? A prioridade é alta ou é baixa? É baixa. Comprar um terno uma distância de 6 meses de tempo para aquele evento é uma prioridade baixa. Se eu deixo para comprar ali faltando 2 semanas, essa prioridade ela deixa de ser baixa e passa a ser média. Dá para você ainda administrar. Tem que fazer algum reparo na roupa, alguma coisa assim, é uma prioridade média. Mas se eu deixo para comprar na véspera do evento, isso para mim é uma prioridade alta. Apesar de ser algo que eu resolvo com uma tarefa só, com uma ação só, se eu não fizer, a dor vem no dia seguinte. Então, quando você estiver tratando de uma tarefa de manutenção, você tem que definir a data e a prioridade. Beleza? E o que é que acontece com a marcação de uma tarefa de transformação? Além da data, a tarefa de transformação ela vai ter hora, você vai dizer quando, em relação ao dia e em relação ao horário. E ela sempre vai ter prioridade alta. O que é que eu estou dizendo com isso? Assistir uma aula de pós-graduação é uma tarefa de transformação. Então, assistir essa aula de pós-graduação, mesmo que ela seja online, ela tem que ter uma data, quarta-feira, por exemplo, 8 da noite. E ela tem que ter prioridade alta. Por quê?
Prioridade alta significa que eu não vou trocar essa tarefa por nada, beleza? Chegou um amigo para tomar uma cervejinha em casa. Meu irmão, aguarda aí meia hora que eu vou assistir aqui minha aula. Data, hora e prioridade alta. A partir de agora, começa a diferenciar o que é uma tarefa de manutenção de uma tarefa de transformação. Elas têm peso diferente. Você tem que tratar com esse peso. O que é que eu faço com a tarefa de manutenção? Eu vou dar ela uma data e uma prioridade. Apenas. Vai estar lá na minha agenda, vai estar lá no meu controle de tarefas, data e prioridade. Quando eu for para a minha tarefa de transformação, eu tenho que ter data, horário e prioridade alta. Eu, no meu caso, eu faço leitura toda manhã. É uma tarefa de transformação para mim. Então, ela tem data, todo santo dia, horário, 7 da manhã, e a prioridade dela é alta. Eu não vou sair, eu não vou fazer outra coisa, a não ser que tenha uma outra atividade, e aí eu não marco nesse dia. Mas, a priori, todo santo dia, se você quiser me encontrar, eu estou aqui no meu escritório, tendo meu livro, beleza? 7 da manhã. Isso é tratar a tarefa de transformação da forma como ela tem que ser tratada. Vamos lá. E sabe qual é o risco de você não tratar tarefa de manutenção e tarefa de transformação da forma que elas devem ser tratadas? Isso eu aprendi recentemente. Recentemente a gente viajou e fomos lá para a Argentina. Eu não conhecia, já tinha ouvido falar da Mafalda, mas não conhecia a personagem, nem frases, nem nada. E quando a gente chegou lá na Argentina, a gente se deparou com o banquinho lá, onde o pessoal vai para tirar foto, e me deu curiosidade de saber por que aquela devoção toda a uma personagem de tirinhas, né? E a primeira frase que eu me deparei quando eu abri o Google lá e eu coloquei frases da Mafalda foi essa aqui, ó. Como sempre, o urgente não deixa tempo para o que é importante. Sabe o que é que acontece? Se você não trata tarefas de manutenção da forma como elas devem ser tratadas, com data e prioridade, elas vão se transformando e quanto mais próximo da dor vai chegando, ela vai se transformando em mais urgente. E as tarefas de transformação, que são as coisas importantes, são aquelas coisas que vão dar um up na sua vida, você vai deixando para trás. E essa frase calha direitinho nessa aula que a gente está concluindo aqui agora. E aí me diga uma coisa, o que é que o urgente não está deixando tempo para o seu importante? O seu importante é estar, por exemplo, com seus filhos. Não deixe o urgente sufocar essa prioridade. O importante para você é fazer uma pós-graduação, é fazer um curso, é estudar para um concurso. Não deixe o urgente sufocar essa sua prioridade. Então, a partir de hoje, comece a dar o peso certo para as tarefas de manutenção e também o peso certo para as tarefas de transformação. Para ficar prático na sua vida, toda tarefa de transformação, você tem que dar uma prioridade alta. Então, encontre um tempo na sua agenda para que você coloque as suas tarefas de manutenção, de transformação sempre em alta. Eu não digo aqui para você ficar fazendo tarefa de transformação o dia todo. É cansativo. Você não vai conseguir rodar a sua vida sem as tarefas de manutenção. Mesmo porque se você não dá tração nas tarefas de manutenção, logo a dor vai lhe achar. Tarefa de manutenção, lembre-se, ela previne dor. E as tarefas de transformação, elas produzem ganho. O que eu quero que você entenda é que a maioria prioriza o que grita mais alto e ignora o que gera futuro. Então, quem prioriza quem grita mais alto, está priorizando o urgente e ignora o que gera futuro, que é o importante, beleza? Outra coisa que eu quero que vocês fiquem gravados aí é que você tem que começar o dia pelo que te transforma, não pelo que te mantém ocupado. Às vezes, naquela ilusão de que gerar movimento é estar progredindo em alguma coisa, você vai se manter ocupado o tempo todo e você esquece de fazer aquilo que te transforma. Para mim, funciona muito bem assim. A primeira tarefa da manhã, eu tenho que fazer uma tarefa de transformação, porque senão eu não vou conseguir, ao final do dia, a sua energia ela vai se esvaindo. E é natural que o seu corpo, o seu cérebro, prefira priorizar a economia de energia ao final do dia. Então, comece o dia por aquilo que te transforma. Se é ler um livro, leia um livro no início do dia. Não deixe para ler à noite não, porque você vai dormir. Se é para você fazer algo no seu trabalho que vai dar um up na sua carreira, faça no primeiro momento do seu dia. Isso é importante para que você não se mantenha ocupado e você não caia na falácia de que você, estando ocupado, você está progredindo. Muitas vezes você não está. E só para terminar, eu queria terminar falando uma frase que eu acho que é importante, né? Uma frase que a gente meio que elimina essa noção de que você está em movimento, aquele movimento meio que caótico, um movimento que lhe deixa ocupado, é você estar progredindo. Lembre o seguinte, produtividade não é o quanto você faz, não é fazer mais, é o quanto você faz que realmente está mudando a sua vida. Isso é produtividade. Manter é necessário,
Mas transformar sua vida, isso é vital. Isso é necessário que você faça a transformação para que você não fique realmente parado, para que você chegue lá no final do dia e mesmo que você tenha feito poucas tarefas, essas tarefas tenham sido de transformação e que você realmente veja o que foi importante, aquilo que te deu resultado. E é isso aí, galera. Chegamos ao final da aula e eu te convido ainda hoje a você fazer uma lista de suas tarefas e marcar o que é de manutenção e o que é transformação. Pode ter certeza, esse conhecimento vai te reposicionar em todas as suas tarefas. E fique ligado, porque na próxima aula eu vou te mostrar o maior erro que faz você desistir dos seus compromissos mais importantes, mesmo sabendo que eles são transformadores. E se você gostou do vídeo, se inscreva, ative o sininho para que você receba o próximo vídeo, porque a informação é assim. Você tem que capturar e tem que conectar para gerar conhecimento. E pode ter certeza que eu quero saber até onde esse conhecimento vai te levar.